Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Hoje celebramos na Igreja todos os santos, aqueles que aceitaram na vida a proposta de caminhar segundo os critérios de Jesus Cristo, que são para nós um modelo e são também para nós uma intercessão, que junto de Deus intercedem por nós. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade, uma paróquia criada pela fé, pelo testemunho, pelo sacrifício e mantida também dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos para todos, mas de modo especial para todos os imigrantes, um abraço desde a nossa Igreja neste dia todos os santos. E para celebrarmos com dignidade esta festa, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo de Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos e a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram marcados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro.
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão, e clamavam em alta voz a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam um círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi-lhe: Meu Senhor, vós é que o sabeis. Ele disse-me: São os que vieram da grande tribulação, e os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje na Igreja a festa de todos os santos. A Igreja apresenta-nos modelos de santos que nós conhecemos e na nossa Igreja temos alguns: São José, São João Paulo II, Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora com o nome de Nossa Senhora de Fátima, mas todos nós sabemos que os santos são aqueles que viveram as bem-aventuranças na vida, que aceitaram este projeto na sua vida, deram testemunho, podem ser para nós uma luz e intercedem por nós junto de Deus. Mas nós, a Igreja, sabe que há muito mais santos do que aqueles que são conhecidos. Todas as nossas famílias temos gente que neste momento já está na glória de Deus. E hoje deveríamos lembrá-los a todos os santos, aqueles que mesmo do nosso sangue aceitaram a proposta de Jesus Cristo e com Ele se identificaram na vida e agora gozam na eternidade a glória de Deus. E esta consciência, esta fé, é a certeza que nos alegra durante toda a nossa vida. Nós hoje, esta festa é uma questão de justiça, é uma questão de lembrar todos aqueles que já são santos, apesar de não sabermos o nome. Eu gostaria hoje também, nós somos uma comunidade criada pelo amor, pelo testemunho, pela força de vós, de emigramos, mas não deixamos estes valores propostos por Jesus Cristo no Atlântico, nos deitamos no Atlântico, mas tentamos vivê-los ao longo da nossa vida. E neste dia rezamos também por alguns irmãos que partiram ao longo desta semana. E hoje, no dia de hoje, partiram alguns irmãos da nossa comunidade. Em 85, Melanie Mary Couto. Em 91, Amélia Augusta. Em 2019, Carminda Vaz Godinho. Mas também nesta semana, em 30 de outubro, em 98, Gilda Falcão. Em 2001, no dia 28 de outubro, José Maria Braga Andrade. Em 2005, em 26 de outubro, Violinda Lindo Muniz Furtado. Em 2014, no dia 26 de outubro, Eduardo Monte Bastos. Em 2014, no dia 31 de outubro, Rolando Rodrigues Pereira. E logo, na missa das 6, teremos a memória de todos os que partiram ao longo deste ano, como já vem sendo costume na nossa comunidade. Hoje, o Evangelho, tirado de São Mateus, capítulo 5, versículo 1, versículo 12, fala-nos das bem-aventuranças. Também é conhecido como o Sermão da Montanha. O Senhor subiu. Para as coisas de Deus é preciso subir, levantar a cabeça. Eu, nestes dias, lembro-me que nós, em Portugal, por tradição vinda dos romanos,
coloca-se no cemitério os cedros direitinhos. E quem não tem fé diz: aqueles cedros lembram-me coisas, lembram-me o cemitério. Eles foram lá colocados para que nós, ao olharmos para o cume, olhemos para o céu e não para a terra. Foi por isso que os nossos antepassados lá colocaram aqueles cedros. Tu, se quiseres olhar para o cume do cedro, tens que erguer a cabeça. Não podes olhar para os sapatos, para a terra. E é para aí que é a proposta de Jesus Cristo. Para o céu. E são uns cedros lindíssimos, porque nos indicam o caminho. O Sermão da Montanha, introduzido pelas bem-aventuranças, depois continua, é o programa do Reino dos Céus, já presente entre nós. Nós, se quisermos caminhar para o Reino dos Céus, temos que aceitar este programa, que é o programa de Jesus Cristo, o programa apresentado por Jesus Cristo. Elas constituem as virtudes de Jesus. Santo Agostinho dizia que é uma regra perfeita de vida cristã. Nas bem-aventuranças encontramos valores universais que podem ser entendidos e acolhidos por todos. As bem-aventuranças são o caminho concreto para a transformação deste mundo e em um mundo de fraternidade, justiça e de paz. É um programa de vida, as bem-aventuranças. Ou aceitas ou não aceitas. Se não aceitas, não tens nada que estar contra aqueles que aceitam. Ou dizer disparates, como nós hoje temos um mundo cheio, disparatada. Não aceitas. Tudo bem. Somos amigos na mesma. Mas isto é o programa. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os bens, desde que sejam adquiridos com justiça, devem ser possuídos e administrados com justiça. A ganância é o contrário à pobreza de espírito. Deixemos que o Espírito nos dê um coração de pobre. Somos mendigos do Espírito. Há gente que tem muitos bens e que são pobres de espírito, porque administram aquilo que os bens que receberam, e nós que emigramos temos mais bens do que os nossos antepassados, que os nossos pais e os nossos avós. Agora, a forma de administrar esses bens é que tu tens que saber como é que administras. Com ganância, com atitude de espírito. E os dons não são só aqueles que se veem fisicamente, que são valores para o mundo. Há outros valores. O teu sorriso, a tua alegria, a tua maneira de estar no mundo, a aceitação dos outros, a não ter medo dos desafios. É tudo isto, administrar os bens que temos. Bem-aventurados os que choram. E ninguém gosta de chorar. Não conheci nunca ninguém que gosta de chorar. Ou não ser os choramingas. Mas não é disto que fala o Evangelho. Dos choramingas. Que às vezes tem uma lágrima no olho e uma malandrice no outro. Não é isso. Bem-aventurados os que choram. Vivamos numa experiência de misericórdia divina no nosso coração. Deixemos que Deus enxugue as nossas lágrimas e recebamos a sua consolação. Acreditemos que por maiores que sejam os nossos sofrimentos e dores, a misericórdia divina superabunda tudo isso. Viver esta bem-aventurança, bem-aventurados Senhor, é colocarmos nas mãos de Deus as nossas graças, as nossas fragilidades, o nosso pecado, a nossa doença. Viver esta não é pôr nas mãos de Deus a misericórdia, na sua misericórdia. Bem-aventurados os mansos. Conhecemos o que é a mansidão, a paciência, a humildade são caminhos para a glória eterna. Sejamos mansos, puros e humildes. Nós vivemos num mundo que queríamos tudo ontem. As propostas do mundo já devia ter sido ontem. E nós, um dos pecados da nossa geração foi educar uma geração de jovens que não fizeram sacrifícios, deram-lhes tudo e cada vez são mais exigentes. E nós vemos atitudes completamente disparatadas.
não saber para onde vão, nunca fizeram sacrifício nenhum. E depois não são mansos, são muito exigentes, muito radicais. E poderíamos estar aqui o dia todo a pensar nisto. Será que os nossos pais católicos, e nós imigrantes, educámos os filhos para a mansidão, para a paciência, para a humildade? Ou foi esta proposta? Eu quero, posso e mando. É aquilo que nós vemos um pouco. Mas graças a Deus vemos alguns sinais que nos animam, e não serão todos, mas há muitos que estão a aceitar esta proposta, e honra seja feita. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A nossa fome e sede de espírito são de amor a Deus, que é justiça e de amor ao próximo. Desenvolvamos essa fome espiritual que só a fé sacia. Falar de fome é logo falta de comida. Talvez não seja bem essa fome que hoje o mundo precisa, saciada. E talvez não seja essa fome. E nós devemos preocupar-nos com isto. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é a força do nosso coração. Como anunciamos aos nossos irmãos? Como é que nós perdoamos? Como é que nós temos a coragem de esquecer dentro do nosso coração? O nosso mundo hoje está cheio de erros doutrinais. E um deles, que ouvimos com muita frequência, eu perdoo, mas não esqueço. Olha, se não esquece, vai dar um passeio. É viver a bem-aventurança da misericórdia. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é do cristianismo. Tu tens que fazer um esforço. E se tu te lembrares dos teus que te deram tantos valores na vida, e que nós hoje e amanhã vamos lembrar, os nossos entes queridos, esqueciam mesmo. E esqueceram muitas asneiras que nós fizemos. Todos nós fomos perdoados e esquecidos por amor e por misericórdia. E é esses santos que nós hoje lembramos ao Senhor. Tiveram paciência conosco, tiveram paciência com a vida. Bem-aventurados os puros de coração. O nosso coração cresce em sinceridade, retidão para com os outros. Cultivamos um coração simples. Deixamos vivificar em nós a experiência de que somos templos do Espírito Santo. Preocupamo-nos em que o nosso coração seja puro. Bem-aventurados os pacíficos. Os nossos valores éticos constituem uma afirmação evangélica contra as normas de uma sociedade desprovida do amor de Deus. A paz esteja convosco, disse-nos Jesus. Assim ela é o dom de Deus. Somos construtores da paz. Nunca nos esqueçamos que a paz se opõe às atitudes de guerra, de agressividade, de conflito e de autoritarismo. Aquela irmã brasileira que esta semana partiu na Catedral de Nice, que estava na missa, e tinha 44 anos e filhos, fugiu para um café, e quando chegaram os profissionais de saúde, sabendo que tomou consciência que as feridas eram mais profundas, digam aos meus filhos que eu os amo. Digam aos meus filhos que eu os amo. Em lado nenhum há o testemunho que ela disse, façam justiça, ou vinguem-se. Não disse isso. Disse, digam aos meus filhos que eu os amo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. As perseguições, mentiras e ataques perseguem os discípulos de Jesus. Como ontem, assim hoje somos perseguidos, às vezes até pela própria família. Somos perseguidos. Às vezes eu ouço, na minha vida, na minha experiência na imigração, há alguns que triunfam, e graças a Deus triunfam, porque é para triunfar, dizem, a minha família não aceita muito bem. Não temos nada que a minha família, se triunfaste, dá glória a Deus e administra com a sabedoria os teus bens, e não te preocupes. Já ouviste tanto em todos os lados da imigração, não te preocupes com isso.
Não te preocupes. Então hoje, o Evangelho de hoje propõe-nos que nós reflitamos nesta bem-aventurança da perseguição, temos que nos ir preparando. Aquilo que aconteceu em França, tem um caminho. A França, há 200 anos, que anda a perseguir a Igreja nas suas leis. Há 200 anos. E há muita gente que certamente até é capaz de dizer que não tem fé. Para que é que estavam na Igreja? Para que é que foram rezar? Há gente que dirá isso. Não é preciso. Nós resolvemos tudo. E nós não podemos desviar o olhar do fundamental, das bem-aventuranças. Se fores tu, se for eu, amanhã chamado a esta prova, como é que vamos reagir? Pacificamente, com serenidade e olhando para a proposta de Jesus Cristo. Mas não é fugir, nem é aceitar leis complicadíssimas que a França, que influencia Portugal, influencia todo o Ocidente, e nós sabemos aqui também no Canadá por causa do Quebec, as influências que vêm de França, são 200 anos de muita coisinha. E os cristãos católicos franceses, honra-lhes seja feita. Muito têm sofrido. E isto é um sinal. É um sinal de certas políticas completamente erradas, de justificação do mal pelo bem, ou bem pelo mal. Não é simples aquilo que aconteceu. E os políticos, aqueles que sabem de história, e que estudam a história, sabem como se tem feito ao longo dos tempos. Olhai que o Papa ontem, e vou já terminar, li aqui na igreja uma declaração a dizer que nós temos o mês de novembro todo para honrarmos os nossos entes queridos. O Papa este ano é todo o mês de novembro. Mas olhai, os nossos políticos em Portugal, tudo foi permitido, andaram para trás e para a frente, mas parece que este fim de semana, que as pessoas circulavam, que tinham necessidade de ir aos cemitérios, não é proibido, e multa, e mais multa. Nós vemos, somos humanos, mas temos que ser pacíficos, fazemos aquilo que o Papa diz, temos o mês todo de novembro, que vamos cumprir as nossas obrigações durante todo o mês de novembro, e não entramos em conflito com ninguém. E não é por causa dos senhores que estão no poder que nós vamos deixar, nem que tenhamos que voltar ao tempo das catacumbas, celebrar a missa debaixo do chão, nos cemitérios em Roma. Mas é um disparate autêntico. Tudo foi feito, tudo foi permitido, tudo era bonito, tudo era bom, e nós temos que ver com um certo realismo aquilo que significa esta norma. Multas de 500 euros. Quem está para perder o emprego? Quem está para as dificuldades que vêm aí? Como é que é possível? Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só, Senhor, creio, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus a Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem,
também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa-se ao batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, na solenidade que nos une a todos os santos, oremos àquele que pode saciar a nossa fé de santidade e de vida, dizendo com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que no dia da manifestação de Jesus Cristo apareça resplandecentemente em todos os seus membros. Oremos, irmãos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que venham um dia contemplar no céu aquele que na terra os chamou ao seu serviço. Oremos, irmãos. Pelos que regem os destinos das nações, para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, da prudência, do desapego e da verdade. Oremos, irmãos. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição, por amor à justiça e à verdade, para que se alegram com todos os santos no céu. Oremos, irmãos. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Jesus e nele encontrem descanso, alívio e força. Oremos, irmãos. Por todos nós que celebramos esta solenidade, para que Deus nos junte aos seus eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso. Oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conduzir-nos pelo Espírito Santo para a bem-aventurança que nos prometeis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra de todos os santos. Fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje nos dais a alegria de celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém Celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa cidade santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos deste como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana e dia de todos os santos, dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para que continue a correr tudo muito bem, vimos do fundo e saímos pelos lados e procuramos cumprir a distância. Sabemos que a nossa cidade, graças a Deus, não tem havido grandes problemas, mas temos que ter alguma cautela e alguma ordem também a nós próprios e por respeito aos outros.
Eu quero agradecer a ordem como foi a comunhão, muito obrigado. Portanto, nós temos que cumprir as regras, não fomos nós que as impusemos, mas muito obrigado pela ordem. Também nós hoje temos agora a missa em inglês com o Sr. Padre Leo Bern, e é bom que faleis disto, para que ele se sinta entusiasmado e venha, porque é importante nós irmos fazendo a transição e ter a missa em inglês. Já deveria ter sido há mais tempo, mas a pandemia, Nosso Senhor, resolve assim. Portanto, mas eu agradeço que também faleis dessa Eucaristia. E logo à tarde celebramos por todos os irmãos às 6. Durante o domingo temos sempre 3 missas. Celebramos às 6 por todos os irmãos que partiram no último ano, como já vínhamos fazendo nos outros anos, apesar de às vezes não coincidir ao domingo, é outro dia da semana. Também amanhã teremos 3 missas, às 9h30, às 11 e às 6 da tarde. E aquilo que disse o Santo Padre, o Papa Francisco, aproveitemos o mês de novembro, porque nós temos uma obrigação de rezar pelos nossos. Temos um compromisso, porque eles já não podem fazer nada por eles, mas nós podemos fazer por eles. E, portanto, eu, durante o mês de novembro, este ano, vou abrir estes envelopes que vós fechaste, não vou dizer os nomes, mas todos os dias vou dizer dos envelopes as intenções que aqui colocaram. E que estão escritas, evitando dizer os nomes, ninguém me pediu para dizer os nomes, porque é tudo secreto e só o Senhor é que vê. Mas eu vou dizer todos os dias, passando amanhã, vemos quantos envelopes é que há, e depois durante o mês vamos dizendo todos os dias as intenções que vós aqui colocaste, porque às vezes há coisas muito bonitas aqui escritas e que toda a comunidade deve saber. Não temos este hábito, nós os portugueses às vezes, pronto, o senhor sabe, mas eu vou dizer algum, porque há coisas muito bem bonitas aqui escritas, de dedicação aos entes queridos, e portanto evitar dizer os nomes. No próximo domingo nós temos o take-out, que seria o correspondente à festa de São Martinho, que era uma festa tão importante. Não podemos fazer, fazemos o take-out. E eu agradeço a todos aqueles que vão trabalhar nisto. Vós tendes visto as obras na capela. Se não fosse o trabalho generoso de quem tem andado a fazer, eu agora começo a ter consciência que era impossível fazermos isto, sobretudo este ano. Não temos gasto muito, também não me estou a chorar, e a vossa colaboração tem sido tão generosa. Muito obrigado. Ainda ninguém me apresentou as contas do Santo Cristo, nem de Nossa Senhora de Fátima, mas eu sei que a generosidade tem sido grande, portanto, muito obrigado. Muito obrigado. E também obrigado por quem tem andado a trabalhar. Portanto, as obras ali, nós iríamos gastar, se fosse tudo pago, eu não sei, não tenho noção, mas para cima de 100 e tal mil dólares. E eu não sei se passará muito de 20 mil. Não sei se no fim de tudo nós 20 mil pelo que temos pago. Portanto, isto é um testemunho. As câmaras estão ligadas. Eu na imigração só tenho visto gestos de caridade e de amor à Igreja. E tenho que falar disto. Muito obrigado pelo testemunho. Eu sei que não é só a nossa comunidade. A Igreja fez, como é que a Igreja fez, como é que o Padre fez. Quem não tem fé, quem não vem cá não sabe. Mas aquelas obras iriam para sempre, à volta, para cima, não sei, mas 150, se fosse tudo pago. E ficará à volta, ficará cá por baixo. Portanto, e eu tenho que dar este testemunho, eu tenho que falar disto, porque é um testemunho de vida, de alegria, de generosidade, de amor à Igreja, de amor ao projeto de Jesus Cristo, à aceitação das bem-aventuranças. É isto que nós estamos a viver. Portanto, muito obrigado a todos, cada um colabora à sua maneira e com a sua generosidade que pode. Eu não gosto muito, nunca gostei
estar a chorar e a pedir, e sobretudo, pronto, sabendo que não o devo fazer, porque a generosidade é tão grande, é tão espontânea, é tão bela, é tão bonita, é um testemunho, é um hino de louvor. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que discretamente, em silêncio, vão fazendo. E os tempos não são muito favoráveis. Os tempos não são favoráveis. Teorias, coisas, ideias. Muito obrigado. Obrigado a todos pela sua generosidade. E eu estou ansioso. Para mim era uma obrigação renovar a Capela de Assunção de Cristo dos Milagres. Era uma obrigação moral. Sei que certamente muita gente não entendia, mas para mim era uma obrigação moral. Porque sabendo a história de Assunção de Cristo dos Milagres, sabendo toda a história, eu não podia, por respeito à história, não é por nada, em especial humano meu, é por respeito à história, de onde veio, como chegou aqui, o que é que o Senhor Jesus Santo Cristo dos Milagres pode fazer no futuro, não sei, nem sei quantos anos cá estarei, nem quantos anos viverei mais, isso não importa. O que importa é que nós temos que ser fiéis à história de Jesus Cristo, os passos que Jesus Cristo dá na história. Portanto, eu sei que não é fácil estar sentado com a máscara. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Que durante este mês de novembro façamos algo. Se pudermos receber a indulgência, como a Igreja nos recomenda, façamos-lo. Se não ainda não estiver à altura para receber, que ainda não aceitamos bem, que são 3 aspectos: confissão, comunhão e rezar durante 15 minutos pelas intenções do Santo Padre, para receber indulgências ao longo de várias ocasiões do ano. Pelos defuntos é muito simples nesta época pelos defuntos. Nós temos a missão de rezar pelos nossos e temos que dizer isto aos mais novos. Perdoem-me, já jovens da nossa comunidade, jovens um bocadinho mais novos que eu já disse aos meus pais que nunca vou rezar a missa por eles. Já ouvi isto. Eu já disse aos meus pais que nunca vou rezar a missa por eles. Cada um é livre. Mas agora aceitamos o projeto de Jesus Cristo e pensais que é mais comum do que a gente imagina. Eu já disse, a mim já me disseram umas 7 ou 8 pessoas ao longo da minha vida de padre. Eu já disse. Pronto. São as sentenças do tempo moderno, muito, muito importantes, e às vezes sem saber o que é o valor da Eucaristia, o valor de Jesus Cristo. Então a todos, vamos terminar a Eucaristia, dia de Todos Santos, pensar nos nossos santos de família e que o Senhor nos abençoe. Oremos. Nós vos adoramos, Senhor nosso Deus, cuja única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da Pátria Celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.